Agora. Tá. Agora, boa noite a todos. Quero cumprimentar aos nossos convidados, Cláudio. Hoje temos o dupla Cláudios. Cláudio Amorim, que vai nos prestigiar com as informações, com a palestra dele, e com o grande tema, a despolitização de Jesus. E Cláudio Marques, que vai nos prestigiar com a grande música, com o toque de músico dele, e isso é muito importante porque sensibiliza nossos corações, e vamos falar de Jesus, e só por esse tema a gente já percebe o quanto é grandioso a falar de Jesus. Então, Cláudio, fique à vontade, pode tocar a música para estimular nossos corações, para Cláudio Amorim fale de Jesus. E o nosso coletivo espírita, né? O nosso coletivo espírita Maria Filipa, é com grande prazer que a gente recebe vocês dois. E o tema, nós temos o objetivo de falar sobre política, espiritismo, religião. Então, é nessa proposta que surgiu o coletivo Espírita Maria Filipa, para trazer temas importantes sociais, de desigualdade, de política, e recebemos todos com prazer de falar sobre Jesus. Então, Cláudio, músico, Cláudio Marques, pode iniciar sua trajetória de música aí para a gente. Eu só quero lhe pedir 2 segundos, só para eu fechar a porta aqui. Tá? Então, aproveitando a oportunidade, Cláudio vai falar 40 minutos, e depois vai ser aberto para perguntas. Façam perguntas no chat, e Cláudio vai nos responder as perguntas. Por favor, colaborem, dê um like, compartilhem para que a gente, para depois vocês também vão poder ver o evento de hoje. Ok? Deem like, curtam bastante, aproveitem o tema e aproveitem a música. Vamos lá, Claudinho. Vamos lá. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir.
passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Grande Cláudio. Obrigado, querida. Vamos para mais uma? Vamos. Você que manda. Eu separei uma outra aqui também, que tem alguma coisa a ver, né? Então vamos lá, vou cantar essa aqui então. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo
que eu tenho amor maior do mundo. Agora, ó, como é grande o meu amor por meu Deus. Mas como é grande o meu amor por meu Deus. Cláudio, você nos emociona. Tenho certeza que todos estão emocionados com a sua música. Toca bastante no nosso coração. E Obrigado. isso nos dá uma oportunidade de nos conectarmos com Deus, com toda a essência que tem mais linda dentro de nós. Muita gratidão por você ter aparecido aqui essa noite, ter tocado para nós e já iniciado com muita emoção esse momento que é muito grandioso para nós, para todos nós. Quero agradecer a todos que estão aqui, muita gente prestigiando, e aproveitem bastante a noite, aproveite bastante a palestra de Cláudio, e Cláudio, você também continue nos assistindo. Okay? Com certeza, estaremos. Então, os dois Cláudios. Os dois. Com a fala, Cláudio Amorim. Boa noite, que Jesus nos abençoe mais uma vez. Obrigado, Cláudio, por essa introdução musical. Obrigado, Viviane, pelo convite. Acho que é a segunda palestra no canal, né, do Coletivo Espírita Maria Filipe. É uma honra. Eu assisti, não ao vivo, porque não pude, mas assisti posteriormente a palestra do Danilo, que foi sobre a relação entre política e religião. E nós vamos falar hoje, o título da palestra, Despolitização de Jesus. Essa palestra ela vai ter necessariamente algumas superposições com a fala de Danilo, porque os assuntos são próximos, e desde já, eu quero dizer, eu vou procurar ser tão breve quanto possível, como nós temos sempre tentado fazer nas lives, nas palestras por via remota, porque nesse formato a gente aprendeu ao longo desse ano de pandemia que é mais importante ainda a interação com o nosso público, mais importante do que mais importante do que quando a gente está presencial, né, para dar essa dinâmica maior e reforçar a sensação do encontro, embora pela via tecnológica, embora por meio das telecomunicações. Então, nós vamos ser o mais breve possível para que possa haver perguntas. Nós enxergamos aqui as perguntas que são feitas, né, por meio dos modos aí de visualização, Facebook e YouTube, não é isso? Não podemos garantir responder a todas, mas na medida do possível. Pois bem, uma amiga muito querida, com quem eu comentei sobre o tema da palestra, ela disse assim, mas você não acha que a missão de Jesus tem um aspecto político? Eu disse, claro, perfeitamente, acho. Então, por que você vai despolitizar Jesus? Então, eu disse para ela, porque tem uma ambiguidade no título. Na verdade, nós vamos fazer uma crítica à despolitização, ou à suposta despolitização de Jesus. E eu gostaria de começar, então, essas considerações sobre a despolitização de Jesus, ou da mensagem de Jesus, para sermos mais exatos, dizendo que não há, efetivamente, despolitização de Jesus. Existem diferentes modos de politização de Jesus, atendendo a certas visões de mundo que podem ser mesmo inconscientes e talvez até bem intencionadas, e atendendo também a interesses, declarados ou não, de determinadas agremiações religiosas. Eu trago esse livro, o meu tem uma capa antiga, portanto, certamente outras edições mais recentes
É um livro de Herculano Pires, chamado Revisão do Cristianismo. E eu anoto sobre uma passagem de Herculano Pires. A veneração dos fiéis pela palavra de Deus é ambivalente. Eles a preservam na medida em que possa servir aos interesses de suas igrejas, e a violam ou deturpam quando isso for conveniente à sustentação de suas opiniões grupais. Então, quando ele fala de opiniões grupais, como Herculano Pires era bastante comedido e nos fala há algumas décadas, ele desencarnou em 1979, quando ele fala em opiniões grupais, nós podemos falar, numa linguagem sociológica também, em interesses de classe, ou motivações de classe, ou visões de mundo condicionadas sociologicamente. Porque algo de que muitas vezes nós não nos apercebemos é que todos nós, isso é tão óbvio, mas ao mesmo tempo tão obscuro, todos nós somos seres sociais, portanto, muito do que nós pensamos ser fruto da nossa independência de pensamento, na verdade é fruto dos nossos condicionamentos sociais. Condicionamentos a que nós somos submetidos. Vejam, falando como espírita, que coisa curiosa essa expansão da sociologia para além dos horizontes propriamente materiais ou de uma encarnação. Falando como espírita, nós somos sociologicamente condicionados por todas as perspectivas, por todas as formas de agir, por todas as opiniões que nós temos ouvido desde que nós éramos crianças, e nós somos também condicionados, aí falando como espírita, sociologicamente, pelas nossas experiências vividas em outras encarnações. Por quê? Nós somos espíritos ainda muito próximos, muito afeitos a essa experiência material aqui da Terra. Então, nós desencarnamos e reencarnamos, mas nós reencarnamos herdeiros de condicionamentos trazidos de outras encarnações no planeta. Então, nós somos sociologicamente herdeiros de condicionamentos desta vida e de condicionamentos de outras vidas passadas, que, de certa forma, foram muito diferentes dessa, mas talvez não tenham sido muito diferentes no que diz respeito a determinadas experiências. Às vezes nós evoluímos e nós ampliamos os nossos horizontes bem mais devagar do que nós pensamos ou do que nós podemos esperar. Bom, isso significa que nós temos determinadas visões mais ou menos arraigadas, que nós temos determinadas posições frente à vida ou frente à existência mais ou menos arraigadas, e que isso enviesa e às vezes até mesmo adultera a nossa visão, não só da palavra de Jesus, como também relativamente a outros conhecimentos e a outras áreas, inclusive de estudo, que não seja propriamente a exegese e a compreensão dos evangelhos. Então, em nome de determinadas visões arraigadas, filósofos têm cometido grandes equívocos ao longo da história. Religiosos têm cometido grandes equívocos ao longo da história. Cientistas têm cometido grandes equívocos ao longo da história por permanecer arraigados a determinadas visões, a determinadas perspectivas. Então, as mudanças não ocorrem de uma hora para outra, são fruto realmente de deliberação, de aprendizado, da nossa experiência, da nossa reflexão, dos nossos estudos, como base para essa reflexão. Começando a falar propriamente desse conteúdo político, vamos primeiro pensar assim no que a gente vê como política. Eu tive estudando um pouco mais detidamente uma determinada encíclica, que são esses documentos fundamentais da Igreja Católica, as encíclicas, e ainda não estudei da forma como eu gostaria duas outras mais recentes. A primeira encíclica que eu me refiro é uma encíclica chamada Paz na Terra, escrita, formulada pelo Papa João XXIII, em 1963, em que João XXIII vai tratar da convivência entre os seres humanos, buscando melhores formas de convivência, buscando a paz em um mundo ameaçado, então, hoje talvez menos ameaçado, mas na época a ameaça parecia pairar de uma maneira muito imediata, a ameaça de um conflito nuclear.
Então, João 23 vai falar sobre essa possibilidade de convivência entre as pessoas. E as duas encíclicas mais já do Francisco, uma a de 2015 se chama Laudato Si e tem como subtítulo Cuidando da Nossa Casa Comum. É uma encíclica, ao mesmo tempo, ecológica, mas que faz remontar os problemas ecológicos ao modo de vida que o ser humano escolheu, um modo de vida consumista, um modo de vida voltado aos excessos materiais e assim sucessivamente. E a encíclica mais recente, de 2020, ela foi lançada em outubro de 2020, faz bem pouco tempo, chamada Fratelli Tutti. Fratelli Tutti é um título em latim, quer dizer todos irmãos ou todas irmãs, todos irmãs / irmãos, e faz referência à forma como Francisco de Assis pregava, Fratelli Tutti, todas irmãs, todos irmãos. Essas encíclicas trazem a mensagem de Deus às circunstâncias específicas de trânsito, e nós espíritas falaríamos em evolução, do espírito encarnado na Terra. Então, são, de algum modo, transcrições sociopolíticas da mensagem de Jesus. São esforços nesse sentido. E é interessante observar entre elas uma linha de continuidade muito interessante. Pois bem, na encíclica Fratelli Tutti, bem recente, outubro de 2020, lá no parágrafo 15, o Papa Francisco diz que a política deveria ser, a forma de nós pensarmos a política um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum. Então veja que aqui ele está falando para além de todos os partidarismos, ele está falando para além de todas as mesquinharias e as miudezas do que nós estamos habituados a chamar de política. Ele está pensando a política de forma muito mais abrangente, ao encontro da maneira como os gregos pensavam a política. Bom, de certa forma nós podemos dizer que os gregos inventaram a política, mas de certa forma nós podemos dizer que a política sempre existiu desde que o ser humano vive em coletividades, pelo menos coletividades sedentárias e mais complexas, com a economia um pouco mais complexa. Eu explico essa distinção, como que o substantivo pode ter diferentes significados. Se nós pensarmos em política como jogos de poder, se nós pensarmos em política como o conjunto das relações de poder, a forma como elas se estruturam e se orientam, então a política sempre houve. Se nós pensarmos em política como um espaço de deliberação, de discussão e de deliberação sobre as questões de interesse comum, de interesse de uma coletividade, então os gregos, lá pelo século VI, talvez VII a.C., inventaram a política. Os grandes impérios anteriormente, as grandes civilizações, nunca houve um processo de deliberação pública em matéria política, de que a gente tenha conhecimento. O que você tinha era geralmente dinastias, que eram dinastias político-religiosas, que governavam como que por designação de um mandato divino. Então, a legitimação da política se deu tradicionalmente durante milênios, a legitimação do poder e, portanto, a estrutura política se deu milenarmente, durante milênios, pela via da religião, primordialmente. Agora, os gregos inventam alguma coisa diferente, né? Os atenienses inventam alguma coisa diferente. A partir de então, você tem um conjunto de indivíduos que são chamados homens livres, que são uma minoria bastante restrita na sociedade, porque é uma sociedade formada majoritariamente por escravos. As mulheres também não tinham direito a debate, a opinião, a deliberação na esfera pública. Portanto, você tinha uma minoria dos homens considerados livres, os atenienses mesmo, não os estrangeiros, que podiam discutir e deliberar sobre matéria política. E coisa curiosa, não tinha esse político profissional, ninguém fazia uma carreira na política. Eram cidadãos que tinham as suas ocupações, os seus negócios, as suas terras, e que deliberavam sobre
as questões de interesse comum. Veja que quando nós estamos falando de interesse comum, nós estamos falando de interesses restritos a essa diminuta parcela da população. Mas foi uma invenção interessantíssima, contextualizando na época, e aí quando a gente estuda o passado, a gente não pode ser anacrônico, a gente tem que contextualizar na época, foi uma dimensão fascinante, porque não mais as relações de poder se estruturarão apenas com base, talvez, nos caprichos de divindades abstratas, talvez com base em uma delegação ou uma suposta delegação divina, mas as relações de poder se estruturarão com base no debate, se estruturarão com base no discurso. E o discurso, então, vai precisar ter um conteúdo sólido, substancial, para fundamentar as decisões em matéria política, que, em última análise, vão afetar a toda a comunidade. Então, essa é uma invenção fascinante. A nossa vida é permeada pelo processo político todo o tempo. Tem uma obra muito interessante, uma obra de divulgação, uma obra escrita numa linguagem bastante acessível, do nosso saudoso escritor baiano, João Ubaldo Ribeiro. Muita gente não sabe, mas João Ubaldo Ribeiro, além de ser um romancista e cronista de renome, João Ubaldo Ribeiro era também cientista político, era um professor bastante conceituado, erudito mesmo nessa área, deu aula, inclusive, na Alemanha, em Berlim, durante um período, no início dos anos 90, e ele tem um livro chamado Política, que foi editado e reeditado várias vezes, não sei se ainda continua sendo reeditado, acredito que não. Mas esse livro Política, que se encontra aí pelos sebos, pela internet, o subtítulo Quem manda, como manda e por que isso interessa a todos e a cada um. E ele dá um exemplo muito interessante do significado da palavra política, né? João Ubaldo Ribeiro diz o seguinte, corriqueiro que um casal discuta, mas discuta no sentido de dialogar, talvez até mesmo de discutir de maneira um pouco mais acalorada, sobre que filme quer assistir. No cinema, agora temos Netflix, na época dele não tinha, DVD, coisa do tipo. Pois bem, isso é corriqueiro, nós não podemos dizer que se trate de um processo político, são duas pessoas que convivem discutindo sobre uma questão do seu dia a dia. Agora, veja, João Ubaldo alerta, se todas as vezes a opinião do homem e a vontade do homem se sobrepõem, como muitas vezes ocorre até hoje na nossa sociedade, à vontade da mulher, então nós estamos diante de uma questão política. Porque essa dominação do homem sobre a mulher que se estabelece dentro do lar, o Coletivo Espírita está colocando aí o nome na capa, na tela, bacana, é isso mesmo. Né? Então, se a opinião do homem sempre se sobrepõe, isso significa que nós estamos diante de um padrão social de estruturação do poder patriarcal, ainda tão prevalente na nossa sociedade. Aí nós estamos diante de um processo político. Então, a política pode estar permeando as nossas relações, e permeia as nossas relações cotidianas, sem que nós nos demos conta disso. Pois bem, falando então agora especificamente, feita essa introdução, falando especificamente sobre a situação política referente à mensagem de Jesus. Esse livro muito interessante de um teólogo recentemente falecido, recentemente tem uns poucos anos, chamado Marcus Borg. Tá? O livro se chama simplesmente Jesus. Tá? A biografia do homem que nasceu pobre e jurado de morte, revolucionou o mundo com suas ideias, foi perseguido, crucificado e retornou dos mortos para se tornar a pessoa mais importante da história. E aqui na página 66, Marcus Borg vai nos dizer o seguinte, de forma clara, ele está falando, ele faz uma antítese entre o que ele chama uma doutrina de pureza e uma doutrina de compaixão. Ele diz, Jesus veio trazer uma doutrina de pureza que entra em choque, Jesus vem trazer uma doutrina de compaixão que entra em choque com a doutrina de pureza que era pregada pelos fariseus. Aquela pureza ritualística, aquela pureza externa, aquela pureza dos paramentos, aquela pureza dos sacrifícios
a divindade. E Jesus vem trazer uma doutrina de compaixão. Então, na página 66, ele diz o seguinte: de forma clara, ser rico não colocava automaticamente alguém do lado puro, e o judaísmo do século I podia falar de ricos que eram maus. Mas ser abjetamente pobre, a gente podia acrescentar, ser, por exemplo, leproso, ser muito pobre, ser miserável, mendigo, quase sempre tornava alguém impuro. Veja, não é que tornava alguém impuro em termos absolutos, enquanto ser humano, tornava alguém impuro aos olhos da sociedade, baseada nesses critérios de pureza e nesses rituais exteriores. Então, essa é uma questão interessante, porque até hoje a gente vê um pouco disso. Até hoje a gente vê, assim, um pouco, ainda que de uma maneira subreptícia, ainda que de uma maneira que nós não queremos nem assumir para nós próprios. Mas a gente que é espírita vê alguém assim muito pobre, a gente vê o mendigo, a gente vê o morador em situação de rua, a gente vê, e a gente diz assim, é o merecimento de cada um. Então, a pessoa muito pobre, a pessoa que vive na miséria, a pessoa que vive à margem daquilo que uma sociedade rica e tecnológica como a nossa tem a oferecer, nós dizemos que ela está ali porque esse é um problema de merecimento. É claro que nós também falamos assim do rico impuro, né? Que é ali rico, está numa prova que não sabe conduzir da melhor maneira e tal, mas ao pobre nós sempre relegamos esse papel aí do merecimento, ou pelo menos aquele muito pobre, ou miserável, aquele que passa por situações mais duras. Então, talvez, e aqui vai uma reflexão política, talvez nós não estejamos assim tão distantes, né, dos judeus aí, dos fariseus, não propriamente dos judeus, mas da aristocracia judaica, dos fariseus, à época de Jesus, como nos diz aqui o Marcos Borba, certo? Então, essa é uma primeira consideração. E aí, na página 100, o Marcos Borba nos diz o seguinte: Jesus encara a vida religiosa como um relacionamento que se aprofunda com o Espírito de Deus, não como uma vida de obrigações e recompensas. Nós não estamos aqui para fazer a vontade arbitrária de um Deus punitivo para sermos recompensados ou então sermos amaldiçoados porque não cumprimos aquela vontade de uma forma ritualística. E quando ele fala em relação com Deus, evidentemente, Marcos Borba está falando também na relação com o outro. Vamos nos lembrar da passagem evangélica. Se você diz que ama a Deus e ofende o seu irmão, então você é mentiroso, porque como que você pode amar aquele que você vê, o que você não vê, se você ofende aquele que você vê? Então, quando nós falamos em relacionamento com Deus, é preciso nós estarmos sempre atentos para sair assim desse solipsismo. A minha relação com Deus. Não existe relação com Deus que não seja mediada pela nossa relação com o outro, pela nossa relação com as outras espécies, animais e vegetais, pela nossa relação com o mundo em que Deus nos coloca para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. E isso tem um significado muito profundo, muito significativo. Para nós exemplificarmos e contextualizarmos, eu trago algumas passagens de Jesus, selecionadas de cabeça, confesso, das parábolas e da vida do Divino Mestre, e muitas vezes há uma confusão entre parábolas e vida do Divino Mestre. Muita gente acha, por exemplo, que a parábola do bom samaritano, aquilo é alguma coisa que realmente Jesus viu acontecer. Uma parábola, é um ensinamento, é uma história criada com base em determinados personagens. Pois bem, essa parábola do bom samaritano já é muito representativa de como a mensagem de Jesus, do ponto de vista político, tem um significado muito profundo, em especial nós contextualizando na sua época. Existiu uma cisma religiosa, uma cisma política muito profunda e importante entre os judeus de Jerusalém e os samaritanos. Os samaritanos eram tidos pelos judeus de Jerusalém, os judeus, os fariseus, os doutores da lei, os samaritanos eram tidos como apóstatas, ou seja, pessoas que
fazem uma interpretação adulterada da religião. Então, eles eram desprezados, de fato. Não eram considerados pelos judeus de Jerusalém, pelos mandatários do templo. Eles não eram. É bom dizer que os mandatários do templo eram mandatários religiosos e políticos. E existia aí uma questão, porque eles eram submetidos por força militar, em última análise, ao Império Romano. Então, você tinha um governador romano, mas, ao mesmo tempo, eles tinham poder político sobre a população da região. Então, durante muito tempo, no tempo da vida de Jesus, da breve passagem de Jesus entre nós, da qual nós temos conhecimento, e nas décadas subsequentes, há um relacionamento muito complexo entre a aristocracia, vamos chamar assim, as classes superiores socialmente lá do judaísmo em Jerusalém, e os romanos. Porque há uma ambivalência. Né? Em parte você tem conflitos, confrontos, em parte você tem rebeldes, e em parte você tem colaboração, em parte você tem colaboradores. Então nós encontramos nos evangelhos aquelas figuras desprezadas também, que eram os cobradores de impostos. Eram considerados figuras desprezíveis até certo ponto, porque eles ganhavam dinheiro cobrando impostos para a autoridade romana, que, em última análise, era uma autoridade colonizadora, e os judeus viviam como colonos do Império Romano. Né? Então, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, eram tidos em má conta. Mas viviam, normalmente, no seio da sociedade. Existia aí uma espécie de acomodação com os outros estratos das camadas ricas da sociedade. Tá bom? Bom, então nós estávamos falando dos samaritanos. Aí Jesus faz uma parábola, onde passa um sacerdote, passa o levita, e aí quem atende o indivíduo que caído, ferido, que tinha sido assaltado pelos ladrões, é um samaritano. Então, nessa história, nessa parábola criada por Jesus, ele traz uma mensagem que, à época, tem um significado político muito radical. Quer dizer assim, não importa que você despreze uma pessoa por razões étnicas ou por razões religiosas, se essa pessoa é quem faz a caridade, então essa é uma pessoa caridosa. Essa é uma pessoa digna. Essa é uma pessoa que nós vamos intitular filho de Deus. Quer dizer, todos somos filhos de Deus, mas é claro que essa é a pessoa que faz a vontade, vamos dizer assim, de Deus, usando uma linguagem antropomórfica, fazer a vontade de Deus. Tá? Mas a mensagem é clara, não interessa o quanto vocês desprezem os samaritanos. Pode haver um samaritano que seja muito mais caridoso e, portanto, muito mais vinculado cotidianamente a Deus do que alguém que cumpra todos os rituais. Aliás, Jesus, no que diz respeito aos rituais, que eram formas, inclusive, de afirmação identitária e, portanto, também política dos estratos de poder e das pessoas que gravitavam em torno da religião, do templo em Jerusalém, Jesus não liga para os rituais. É aquela passagem, por exemplo, que Jesus não lava a mão antes de comer, e os discípulos também não. E eles perguntam, por que ele não lava a mão antes de comer? Veja, naquela época não se sabia nada sobre microbiologia, naquela época não se sabia nada sobre a contaminação dos alimentos. É claro que as pessoas sabiam que muita sujeira era ruim, mas no cotidiano ninguém se preocupava com essa higiene toda das mãos antes de comer. O lavar as mãos para os judeus era simplesmente um ato ritualístico, era uma representação externa de pureza, não tinha nada a ver com cuidados de higiene em relação aos quais nada se sabia naquela época. Vamos lembrar que ainda no século XIX, a medicina não sabia que era preciso lavar as mãos, por exemplo, antes de fazer o parto, para não contaminar a parturiente. Então, essa é uma outra passagem de Jesus, essa de não lavar as mãos, que vai de encontro aos rituais estabelecidos na sociedade e, portanto, vai de encontro a determinadas estruturas de poder. Essa ritualística religiosa, o simbolismo religioso, nós vamos ver isso no episódio do templo mais adiante, é muito utilizado como forma de manter o controle,
né, sobre as pessoas, sobre os devotos, sobre os adeptos da religião. Jesus fala dos sepulcros caiados. Veja a audácia de um indivíduo, até cuja origem familiar, embora os evangelistas tentem florear toda uma dinastia para Jesus, vamos lembrar a origem de Jesus. Não se sabe muito exatamente como as coisas aconteceram, mas Maria, uma jovenzinha, provavelmente adolescente ainda, nos padrões atuais seria uma adolescente, que não tinha filhos, não tinha anteriormente, ela deve ter se unido, e nós não sabemos se chegou a casar antes de engravidar. Ela deve ter se unido a um homem que provavelmente era viúvo e que, pelo que se depreende do Evangelho, ainda tinha filhos, porque se fala dos irmãos de Jesus, mas nós achamos que Maria não teve outros filhos. Então esses irmãos deviam ser filhos de José. E é um indivíduo sem origem, no sentido de uma dinastia familiar. Ele não é, com certeza, parte de uma dinastia sacerdotal. Então, Jesus, nesse sentido, é um ninguém. E ele vai questionar os doutores da lei, frequentemente em termos muito enérgicos, a ponto de chamá-los, a eles e aos escribas e aos fariseus, de sepulcros caiados por fora e por dentro cheios de podridão. E isso é de um impacto tremendo. Veja, não é que Jesus fosse um político no sentido usual do termo. Não é que Jesus viesse ao mundo para uma carreira política. O que ele veio nos trazer é muito mais abrangente do que isso. Mas a mensagem de Jesus se dá em contexto, e ela se dá num contexto que é um microcosmo da nossa sociedade ainda hoje, com todas as suas relações de poder, pautadas muitas vezes numa ritualística, que, se nós formos esmiuçar a fundo, se desfaz completamente. Porque entre nós a autoridade ainda não é conferida à sabedoria. A autoridade ainda não é conferida à superioridade moral. E, portanto, a autoridade precisa se sustentar com bases em artifícios e subterfúgios. Essa é a política que nós fazemos. E continuamos a fazer, desde a época de Jesus. E antes disso. E nesse sentido, evidentemente, Jesus não é político de forma alguma, mas a mensagem de Jesus está toda permeada de um simbolismo político muito grande. É preciso nós entendermos que nós nascemos e vivemos na Terra e morremos imersos em um contexto político, em um contexto de relações de poder, em um contexto que pede deliberação sobre o nosso modo de vida, em última análise, as prioridades econômicas, as prioridades sociais, as prioridades legais, jurídicas. Se vai ter pena de morte, não vai ter pena de morte. É uma questão política. Depende de como os segmentos da sociedade conseguirem se mobilizar para fixar na forma da lei a existência ou não existência de pena de morte. E, além disso, depende de como os segmentos da sociedade consigam se mobilizar para evitar, por exemplo, que a pena de morte continue sendo executada todos os dias, como é no nosso país, sem inquérito, sem julgamento e sem condenação formais, e inexistente na letra da lei. Essa é uma questão política. Aonde eu quero chegar? O nosso modo de vida e, por via de consequência, as articulações políticas que sedimentam o nosso modo de vida em sociedade, tem um impacto profundo sobre a nossa evolução como espíritos na sociedade. Então há aí uma relação dialética, porque a nossa evolução como espíritos pede esse amadurecimento discursivo que se dá no espaço político bem compreendido, e, ao mesmo tempo, o espaço político, na medida em que amadurece, permite que nós nos estruturemos dentro das prioridades do espírito encarnado na Terra, para que todos nós aqui encarnados tenhamos efetivamente condições de evolução. Então, essa é uma compreensão importante. Não é porque nós sabemos da imortalidade, não é porque nós sabemos da reencarnação, que nós vamos desprezar e desqualificar as condições evolutivas que o planeta nos proporciona. Isso iria de encontro a tudo que o Espiritismo nos diz.
Na semana passada, o Danilo já mencionou aqui a questão 573 do Livro dos Espíritos. A missão dos espíritos encarnados é instruir os homens e melhorar as instituições, aperfeiçoar as instituições por meios diretos e materiais. Meios diretos e materiais. E isso vai incluir o nosso posicionamento político diante das demandas, às vezes demandas conflitantes, de diferentes grupos da sociedade. Demandas conflitantes não quer dizer que você precisa de briga, violência e sangue derramado para resolver. Significa que você precisa de um processo político, de preferência pautado nos ensinamentos de Jesus. O problema é que os ensinamentos de Jesus são muito radicais e muitas vezes nós queremos evitá-los. E aí nós despolitizamos aos pedaços a mensagem de Jesus, nós recortamos e, como diz Herculano Pires, nós montamos a mensagem de Jesus de outro jeito que nos atenda, o que não deixa de ser também uma politização. Então, paradoxalmente, aqueles que mais querem despolitizar a mensagem de Jesus, frequentemente são aqueles que mais a politizam, só que politizam de uma maneira subreptícia e, consequentemente, pouco visível. E com isso vão defendendo as suas pautas, e com isso vão preservando os espaços dos seus interesses, muitas vezes em detrimento dos interesses de outros segmentos da sociedade. É muito importante nós pensarmos nesse sentido. Eu estou fazendo uma espécie de um mosaico com várias considerações. Eu gostaria ainda de ouvir e responder e ver aqui no chat, já vi algumas considerações e responder algumas perguntas. Na encíclica Paz na Terra, né, João 23 diz que a realização do bem comum é a razão de ser do poder público. A realização do bem comum é a razão de ser do poder público. E que esse poder público é instituído, e precisa ser instituído, para agir em nome de todos, e não apenas em nome de alguns segmentos privilegiados dentro da sociedade. João 23, em 1963. E que esse bem comum ele precisa ser buscado em consonância com as condições históricas vigentes. Ora, quando ele fala em consonância com as condições históricas vigentes, é muito interessante, e eu vou procurar aqui agora o texto que eu deixei separado para citá-lo mais com exatidão, aqui no parágrafo 155. Para todos os seres humanos, diz João 23, constitui quase um dever pensar que o que já se tiver realizado é sempre pouco, em comparação com o que se está por fazer, a fim de reajustar, palavras do Papa João 23, os organismos produtivos, as associações sindicais, as organizações profissionais, os sistemas previdenciais, as instituições jurídicas, os regimes políticos, as organizações culturais, sanitárias, desportivas, etc., às dimensões próprias da era do átomo e das conquistas espaciais, era na qual já entrou a humanidade, encetando esta sua nova jornada com perspectivas de infinda amplidão. O que João 23 está nos dizendo é que a mensagem de Jesus, por nosso intermédio, precisa permear todas as instâncias da nossa vida na Terra, para que nós nos aperfeiçoemos no junto e em conjunto com filhos de Deus viventes na Terra. Perfeitamente ao encontro, questão 573 do Livro dos Espíritos, que diz que nós precisamos aperfeiçoar as instituições por meios diretos e materiais. Seria alguma ousadia dizer que talvez o João 23 tenha dado uma lida, ou então, quando estava dormindo, apresentaram a ele essa elaboração dos espíritos e ele colocou nesse parágrafo 155 da sua encíclica Paz na Terra. Na verdade, quando o bem tem que vir para a Terra, o bem não fica escolhendo se a gente é daquela ou dessa religião. O bem não fica escolhendo se a gente tem crachá de espírita, crachá de católico, crachá de muçulmano, crachá de ateu, agnóstico, ou seja lá o que for. Se nós estivermos preparados e com boas disposições de espírito para trazer o bem vem por nosso intermédio. Eu gostaria, nesse momento, embora são tantas coisas para discutir, porque a temática é bastante vasta, a gente pode, talvez, por um outro caminho, voltar a ela numa outra oportunidade, de dialogar com algumas das questões que estão aqui,
Mas, antes de mais nada, antes disso, chamando a atenção para o fato de que nós precisamos tomar muito cuidado para não nos fecharmos numa certa narrativa encaixotada, enquadrada, sobre o que é a vida, o que é além-vida, o que é o projeto de Deus para nós na Terra, e com isso nos tornarmos politicamente alienados, ou com isso criarmos uma visão enviesada, muitas vezes fazendo acordos com manifestações trevosas na política, a pretexto de preservar os interesses de Jesus na Terra, o que é absolutamente contraditório. Absolutamente contraditório. E aí devo confessar, como cidadão, como educador, como pai, como espírita, que senti muita dificuldade em poder falar sobre essa temática dentro desse momento histórico tenebroso que o nosso país atravessa. Não apenas tenebroso porque o poder temporal foi tomado de assalto por entidades encarnadas e, evidentemente, desencarnadas, inspiradas pelas trevas e manietadas pelas trevas, mas um momento mais tenebroso ante a indiferença moral e a anestesia moral, intelectual, cultural de boa parte do nosso povo, inclusive das camadas supostamente esclarecidas. Diante do total desatino, do despautério, a que nós temos sido conduzidos. E aí muita gente agora, que outro dia mesmo estava fazendo propaganda política, fazendo a desqualificação de determinadas figuras agora, recolheu-se, e eu estou falando de gente dentro do movimento espírita mesmo, recolheu-se agora para dizer assim, não vamos falar nada de política. Até outro dia podia. Agora não pode falar nada de política. E a gente fica pensando que tipo de visão do mundo, ou que tipo de interesse, ou quem sabe algum interesse de classe, ou que tipo de projeto de poder está por trás dessa tentativa de alienar os adeptos espíritas da necessidade de posicionar-se, não necessariamente partidariamente, não é disso que eu estou falando, mas politicamente enquanto cidadãos, a resistência ao assalto das trevas, desenvolver o senso crítico para perceber o que seria efetivamente uma política de acordo com os princípios basilares que Jesus nos traz, que a doutrina espírita esclarece. O que, evidentemente, creio, não é nada disso que está aí. Neuma faz uma pergunta, se podemos comentar sobre os procedimentos político-autoritários dos assassinos do Império Romano frente ao cristianismo primitivo. É uma pergunta bem interessante, Neuma, porque assim, uma certa narrativa cristã, e se nós levarmos em consideração, inclusive, a narrativa de Emmanuel, no capítulo 7, de há 2000 anos, eu fui recapitular isso, de certa forma limpa um pouco a barra dos romanos. Assim, os romanos ficaram muito pressionados pela turba, e aí tiveram que condenar Jesus, porque hoje, alguns historiadores, inclusive dentro do próprio catolicismo, dizem que essa narrativa um pouco mais, digamos assim, favorável aos romanos, é uma narrativa que engendra, de certa forma, um ódio ou uma rejeição aos judeus. Então, os romanos estariam mais ou menos livres da sua responsabilidade. Veja, é muito complexo, porque crucificar naquela época, os romanos só crucificavam não romanos, ou seja, você não podia ser cidadão romano não era crucificado, que era a forma de morte considerada mais abjeta, mais desprezível e exemplar. Exemplar em que sentido? Era crucificado aquele que resistia ao poder do império. O rebelde, o escravo rebelde, aquele que buscava a sedição dentro da colônia. Então, esse era crucificado. Então, o que os romanos tenham crucificado Jesus é muito significativo. E muito estranho, inclusive. É uma narrativa que não casa historicamente em todos os aspectos, ela precisa ser mais bem elaborada, mais bem investigada historicamente, porque o crucificado, normalmente, ele não tinha direito a ser enterrado. A crucificação era para que o condenado tivesse uma morte lenta,
em algum lugar muito exposto para que as pessoas pudessem ver qual era o destino de quem ousava afrontar o Império Romano. E eles eram deixados, os corpos eram deixados, desnudados, eram deixados para ser devorados pelos abutres e outros animais. E no caso de Jesus, o que ocorre nas narrativas evangélicas é algo bastante diferente. Os adeptos de Jesus conseguem, de alguma forma, resgatar esse corpo e dar a ele um sepultamento. Então, é interessante porque pode haver aí algum conluio de conveniência entre os sacerdotes da alta hierarquia lá do judaísmo do templo e os romanos. Porque essa forma de Jesus declarar um reino de fraternidade, de amor universal, isso era muito inconveniente para todo mundo. E depois que Jesus, então, disse que o templo não podia ser um lugar de mercadear, você não podia comercializar com a fé, aí a situação ficou mais difícil ainda, porque ele estava pondo em questão praticamente a base de sustentação econômica de todo um extrato social em Jerusalém. Então, muitos esclarecimentos. Obrigado, Ângela, por estar nos assistindo. Valmara comenta que, infelizmente, temas como esse têm sido escamoteados. Bom, nós estamos de volta com Viviane. Viviane, se você quiser selecionar alguma questão, ou você mesmo fazer alguma questão, nós estamos perto do encerramento, mas eu acho que ainda tem um pouquinho de espaço. Aí fica a seu critério. Obrigado a todos pela atenção e pela fraternidade. Interessante, né? Então, muito lúcido tudo que você trouxe, esclarecedor, Cláudio. E, de fato, a gente vive numa dicotomia de propósitos, né? Numa relação no que Jesus veio trazer para a gente de civilidade, através, né, da fraternidade, do modo civilizado de se viver fraterno, com igualdade. Inclusivo, fraterno, inclusivo, consequentemente. Né? Exatamente. Então, como é que a gente hoje vê esse propósito de Jesus diante dessa realidade que nos apresenta? Como é que o espiritismo, né, o espírita, pode ficar fora dessas questões que nós seguimos Jesus, né, pelo espiritismo, é o nosso maior exemplo. Então, como é que a gente pode fugir de falar de política e se ausentar das questões que Jesus trouxe através... Danilo mencionou na semana passada que numa mensagem, numa fala de 1862, Kardec disse que nós não deveríamos colocar nas nossas reuniões temas políticos, etc. É claro que Kardec está se referindo. Bom, primeiro é o seguinte, na época de Kardec, a França, na época de Kardec, o processo político não incluía o povo, de um modo geral, e nem algumas camadas esclarecidas. O processo político era bastante de cima para baixo. Esse é um primeiro ponto. Então, assim, os papas, nas encíclicas, eles dizem que nós vamos atualizando os nossos modos de participação e os nossos modos como é que se diz, materialização da mensagem de Jesus de acordo com as condições históricas, tecnológicas, sociais de cada tempo. Esse é um ponto. O segundo ponto Kardec, obviamente, se referia a quaisquer manifestações partidárias. Mas nós não estamos falando aqui de manifestações partidárias, nós estamos falando, quando o Valmar fala, por exemplo, em escamotear, nós estamos falando em questões de princípio, que é interessante. Você tinha um debate no Supremo Tribunal Federal, você tinha um debate sobre a criminalização ou descriminalização do aborto. Sim. O movimento espírita brasileiro mandou lá um jurista espírita nas audiências públicas, e uma das audiências públicas foi lá um jurista espírita para manifestar-se em favor da manutenção da criminalização do aborto. Então não é tabu você falar sobre esse tema político, doutrinário, dentro da casa espírita. Mas quando você vai falar na casa espírita de uma política de armar as pessoas na sociedade, aí de repente vira tabu. Mas se nós estamos fazendo defesa da vida, então quando você vai criminalizar o aborto, você precisa pensar em que vida você está defendendo. Você está defendendo a vida do feto, é verdade.
E dentro da realidade sócio-institucional que nós estamos vivendo, às vezes você está desprezando a vida daquela mulher pobre, absolutamente desprovida de condições educacionais, sociais e tal, que vai fazer o aborto de qualquer jeito na marra. E que muitas vezes vai morrer, e vai deixar vários filhos por aí. E muitas vezes menores até de 14 anos. Menores de 14 anos, menores de 2 anos, menores de 3 anos, enfim. Então, essa é uma questão. Nós precisamos pensar dentro de um quadro de referência mais sofisticado e mais abrangente. Então, quando eu falo contra a eutanásia, tudo bem, dentro da casa espírita não é problema você falar contra a eutanásia. Quando você vai falar do genocídio do jovem negro na periferia, é tabu, é política. Não se pode falar. Não se pode falar. Quando você vai falar de uma política econômica que deliberadamente empobrece os que já são muito pobres, a benefício do enriquecimento extravagante daqueles que já são muito ricos, e com isso lesiona seriamente a vida, a saúde, a integridade e a dignidade do espírito encarnado na Terra, aí de repente vira tabu. Mas se é para defender a vida, nós precisamos defender a vida em sentido amplo e por todos os meios. Se é para defender a dignidade humana, nós precisamos defender a dignidade humana em sentido amplo e por todos os meios. E eu sou um ferrenho defensor de que nós façamos isso sem jamais deixar a casa espírita ser invadida pela política partidária. Mas agora há pouco eu estava dizendo, você tenta despolitizar de um lado para politizar do outro. Então o dirigente espírita vai lá para frente e diz para você que não quer que fale nada de política no grupo espírita, no grupo de estudo. E no WhatsApp fica disparando mensagens a favor desse ou daquele candidato para grupos espíritas. Ele, como cidadão, pode fazer isso tranquilamente. Como formador de opinião dentro do centro espírita, já é um pouco esquisito. Então, nós precisamos resolver essa nossa ambivalência no trato com aquilo que nós dizemos ser questões políticas e aspectos doutrinários. Né? Termina ficando uma falácia, né? Porque você pode debater alguns temas, mas você não pode conversar sobre temas de cidadania, de viver em sociedade. Isso, quando Jesus foi na sinagoga e quebrou tudo, ele estava falando, ele estava expressando a política da época. Eu já falei em muitas palestras, Viane, algumas pessoas aqui, eu reconheço algumas amigas, principalmente, também amigos aqui no chat, mas principalmente algumas amigas, já me ouviram falar várias vezes, não vai ter cesta básica que chegue. Verdade. Essa ideia de que fazer caridade é ficar dando cesta básica, etc., também isso é fazer caridade, é urgente e necessário diante do estado de calamidade social em que nós vivemos, e que não é novo no Brasil, mas que se acentuou muito ultimamente. Tudo bem. Agora, observe, nós estamos diante de um cenário político institucional que está apertando cada vez mais as chamadas classes médias assalariadas e empobrecendo rapidamente e fortemente os que já eram pobres. Então, a classe média assalariada, que é quem doa muito, está cada vez em menos condição de doar. Tem cada vez mais pobres buscando assistência. Não vai ter cesta básica que chegue se não houver mudanças estruturais fundamentais na nossa sociedade, que é uma sociedade rica e perfeitamente capaz de alimentar todos os seus filhos. Com certeza. Essa ideologia desse momento que a gente está vivendo na política é de fazer as pessoas realmente passarem fome para serem escravizadas. Porque quando você passa fome, você já tem a necessidade imediata de suprir a fome. Então, você não pensa. Então, escrito no Livro dos Espíritos, desculpa. Está lá escrito no Livro dos Espíritos que aquele que não tem condições de trabalhar, a sociedade precisa suprir. Aí nós entendemos que é suprir dessa maneira discricionária, que é a qualidade material. Por que eu digo que é discricionária? Porque a gente dá a cesta básica que a gente quer, a quem a gente quer e quando quer. Quando quer. Não é algo que seja socialmente normatizado, dizendo assim, ninguém vai morrer de fome porque isso é socialmente intolerável. Exatamente. É algo discricionário. Né? Então, assim,
O pobre, do ponto de vista material, não pode ser apenas o recebedor de cesta básica, não, tem que ser um participante do processo de aperfeiçoamento social, né? Com certeza. Cláudio, Neuma pergunta, Judas se enganou com a interpretação política do reino de Jesus, não? Ela pergunta. Pois é, Neuma. Muito obrigada, Neuma. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta também controversa, mas uma das leituras que se faz do episódio de Judas é esse, né? Que Judas esperava que no momento extremo Jesus fosse finalmente se revelar como um rei temporal dos judeus na sua luta. Eu falei que a relação era controversa e conflituosa ao mesmo tempo e colaboracionista por parte de alguns judeus. A partir do ano de 66, Jesus desencarna possivelmente em 33. Tá? Não há muita exatidão nessas datas, ou muita precisão, melhor dizendo, mas a partir de 63 há uma revolta em Jerusalém contra a ocupação dos romanos. E ao longo desses 4 anos aproximadamente de revolta, os romanos vão tentando suprimir a revolta até que em 70 eles fazem um cerco de vários meses a Jerusalém e acabam com a cidade. E derrubam, inclusive, boa parte dos templos. Né? Então, assim, era uma suposição e uma ambição por parte de uma parcela dos judeus que viesse um libertador humano, mundano, político, no sentido dessas relações de poder em relação a Roma, ou com Roma. E óbvio que Jesus não veio fazer nada disso, porque Jesus, sabendo das circunstâncias históricas específicas do seu tempo, ele veio deixar uma mensagem para a posteridade, não era uma mensagem revolucionária pelas armas ou pela força, para aquele período que ele estava vivendo e para nenhum outro período. Tá? Teve a Jane Xavier. Fala-se muito em reforma íntima, aguardar a iluminação espiritual da humanidade para o mundo melhorar, que faremos com o conhecimento e ensino de Jesus em relação às injustiças e desigualdades sociais. Está aí, Jane. Eu digo, Jane, que essa história de reforma íntima, às vezes eu vejo, tem pessoas que eu conheço no Espiritismo há mais de 30 anos, e elas estão fazendo uma reforma íntima, tão íntima, que não mudou nada de fora até hoje, de tão íntima que é a reforma. A sua conduta em relação à sociedade, a sua expressão como ser político, a sua expressão como ser profissional, não teve muitas influências. Olha, essa expressão política, ela vai passar por ela vai nos causar muitos inconvenientes, eu anotei aqui em algum lugar, é muito inconveniente nós radicalizarmos politicamente com Jesus. Quando eu começo a apertar a mão, ou a saudar, agora apertar a mão em tempo de Covid, não, né? Pelo amor de Deus. Quando eu começo a saudar a funcionária ou funcionário do prédio onde eu moro, com a mesma naturalidade com que eu saúdo o juiz, o promotor, ou seja lá quem for que more nas imediações, isso vai causar estranheza e até mesmo mal-estar. Porque as pessoas acham, frequentemente, que são seres humanos distintos, em estratos distintos de humanidade. Tá? Então, assim, é disso que a gente fala quando a gente está falando de política. Esse é um posicionamento político também. É um posicionamento político eu chegar lá, no local que eu trabalho, na repartição, na universidade, onde eu tenho a honra de ser professor público, numa universidade pública, que é a UNEB, está aqui de Nalva, que é minha colega lá em Guanambi, eu fico aqui em Salvador, e me posicionar politicamente, mesmo que eu não pertença a nenhuma chapa, mesmo que eu não pertença, chapa sindical, mesmo que eu não pertença a nenhum partido, mesmo que eu não seja filiado. O posicionamento meu, profissional, em relação às questões de interesse coletivo, dos estudantes, dos professores e da sociedade a quem nós temos que servir, porque nós somos servidores públicos, esse posicionamento é um posicionamento necessariamente político. Porque esse posicionamento vai sempre ter alguma implicação sobre as estruturas de poder que estão estabelecidas. Portanto, é inevitavelmente político. Se o messianismo praticado, Matheus Garcia pergunta, se o messianismo praticado no catolicismo brasileiro influenciou a estruturação do espiritismo, tem levado à procura de um salvador para tirarmos o peso da nossa atuação como cidadão político. Matheus, a sua pergunta, eu diria que é uma pergunta até embaraçosa,
porque talvez em doutrina, eu não diria em doutrina, em movimento espírita hoje, nós estejamos inventando um messianismo original nosso, que já nem é compatível com boa parte do pensamento católico contemporâneo, que já aponta nas encíclicas de Francisco, 2015 e 2020, e já com João 23, em 1963, é um posicionamento da cúpula e que permeia boa parte da base do catolicismo, do ser humano como ser ativo no processo de transformação social, dialeticamente com a sua própria transformação espiritual. E o espírita muitas vezes diz assim, não, eu vou orar, fazer minha parte. Sabe aquela conversa do beija-flor que carrega no bico a gotinha de água para apagar o incêndio da floresta? Se o beija-flor continuar fazendo isso sozinho, o incêndio queima a floresta toda e ele vai morrer torrado do mesmo jeito. Agora, se você tiver milhões de beija-flores pegando um grande estoque de água, levantando e jogando em cima do incêndio, então... Mas o problema é de um posicionamento, de como nós nos posicionamos diante das causas coletivas. Talvez nós achemos que elas são desprezíveis, porque o que interessa é a vida no além. Mas é preciso nós aprendermos que não existe uma distinção fundamental entre a vida no além e aqui, porque aqui já é o além, nós já vivemos no mundo espiritual. Só que nós vivemos no mundo espiritual temporariamente conectados ao corpo da matéria, mas nós temos que fazer esse mundo progredir por intermédio da ciência, pelo aperfeiçoamento cultural, pelo aperfeiçoamento estético, educacional. Não é possível o espírita continuar desprezando, desculpem, a escola pública, porque seu filho tem como estudar na escola privada, me perdoem. A escola pública é um local fundamental de encontro e de aprendizado das almas, de almas, em processo de aperfeiçoamento. E, Cláudio, viver em civilidade é todo mundo ter oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. Isso é a arte de política, de viver em harmonia com todas as oportunidades, seja lá quais sejam as classes sociais, as dificuldades financeiras de cada um. Então, a gente precisa compartilhar. Além de promover a empatia, a gente precisa promover a compaixão. E para isso, as pessoas, todos os seres, precisam ter oportunidade. Infelizmente, estamos nos encaminhando para o final. Todos que participaram, Cláudio vai ser chamado, já foi convidado, intimado para vir aqui de novo, vai participar. E agradeço a todos os chats, agradeço a todas as colaborações de vocês. Peçam que todas as quintas-feiras estamos aqui no nosso canal, às 20 horas. Na próxima semana teremos Isabel Guimarães. Então, fora da justiça social, não há salvação, com o tema. Então, por favor, estejam aqui conosco. Agradeço muito a Cláudio Amorim, a Cláudio Marques, toda essa oportunidade. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse momento de muito aprendizado. Então, vamos nos encaminhando para o encerramento. Peço a vocês dois que façam as considerações. E vamos lá. Cláudio. Se você não se incomoda, você se pronuncia, depois eu fecho com a breve prece. Pronto. Ok. Então vamos lá. Eu vou tocar uma música aqui de Raul Seixas. Ai, que beleza. Bem assim, ó. Veja, não diga que a canção está perdida.
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante tua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente, tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Maravilha, Cláudio. Muita gratidão. Eu é que agradeço por essa oportunidade mais uma vez com vocês e sempre que vocês precisarem, eu vou estar à disposição. Precisamos sempre de você. Tá? Precisamos Valeu sempre aí, de galera. você. Obrigado. Obrigado, meu xará. Obrigado, Cláudio. Eu acompanhei você aqui o tempo inteiro, não saí daqui, fiquei sentadinho aqui no meu ponto, saí da figura, passei lá para baixo, mas ainda estava ouvindo vocês numa boa, tranquilo. Muito boa palestra, muito boa brincadeira aí, tá? Obrigado, Cláudio. Valeu, um abração aí para todos, tá? Obrigado mais uma vez. É sempre difícil encerrar os nossos encontros, mas agradecendo a Viviane pelo convite, fazendo votos de sucesso nessa iniciativa, de trazer a discussão das questões de atualidade à luz do Espiritismo, agradecendo a todas e todos que estiveram presentes conosco, ou que terão nos ouvido em um outro momento, de acordo com as suas possibilidades e conveniências, agradecendo a Deus de misericórdia, pela providência atuando a nosso benefício, mesmo ante as insuficiências nossas, pessoais, coletivas, que nos conduzem, às vezes, por aprendizado mais doloroso do que o necessário. Rogando luz e entendimento, suavidade em tempos de brutalidade, diálogo em tempos de opressão e silêncio cúmplice, amorosidade em tempos de ódio, sabedoria em tempos de degeneração, intelecto moral. Confiantes e certos das bênçãos de Deus, encerramos a nossa breve tarefa. Obrigado, Senhor. Excelente, Cláudio. Excelente.
Então, vocês dois fecharam com chave de ouro o nosso dia. Espero encontrá-los novamente. Um abraço no coração de todos que participaram. Obrigado. Peço que sempre estejam conosco, tratando desses assuntos, para amadurecermos socialmente, e poder ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, como foi a proposta de Jesus. Um agradecimento especial a todos vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado a vocês todos, tá? Um abração.